Graça e paz, está começando o nosso primeiro Momento Teologia. Eu tenho dado aula em alguns seminários e também dado aula online e eu percebo que as pessoas têm dificuldade ao entender alguns termos ou algumas áreas da teologia. Então a ideia é usar aqui o Instagram e também o YouTube para trazer para você clareza e explicação sobre algumas áreas e alguns temas da teologia, principalmente alguns termos que, para quem não está acostumado com vocabulário teológico, vai sentir um pouco mais de dificuldade. Hoje eu queria falar sobre 3 termos teológicos que têm muita relação com a revelação de Deus por meio da Escritura. Esses termos são a antropopatia, o antropomorfismo e a teofania. O que é cada uma dessas coisas? Eu sei que os 2 primeiros, por exemplo, são até um pouco difíceis de falar, parecem trava-línguas. O que é a antropopatia? A antropopatia é quando Deus, ao se revelar, ele vai usar algum sentimento humano a fim de dar clareza aos homens, compreensão aos homens da sua intenção, seja ela, por exemplo, da sua indignação ou também do resultado de uma mudança espiritual dos homens, como por exemplo, quando os homens se arrependem, se convertem ao Senhor. A gente vê isso acontecer muito no Antigo Testamento, quando, por exemplo, lá em Gênesis, o próprio Deus diz que se arrependeu de ter feito o homem. Ali ele se apropria de um sentimento, a princípio humano, para mostrar a sua indignação. A gente vê isso acontecendo também em alguns textos da Bíblia, onde o profeta diz: "E arrependeu-se Deus do mal que iria fazer". Mas como é que Deus pode se arrepender? Se Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De fato, Deus não se arrepende no sentido de voltar atrás na sua vontade, ou de deixar de fazer algo que ele faria, ou de ficar desapontado, porque isso tudo são sentimentos humanos. Mas para se fazer cognoscível e compreensível, Deus usou também de alguns sentimentos humanos para se revelar. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar para você outros exemplos bíblicos aonde a antropopatia aparece. Um segundo elemento que eu quero tratar é o antropomorfismo, que é basicamente quando Deus usa uma forma humana a fim de se revelar. O que a Bíblia declara incisivamente sobre o ser de Deus? Ela declara que Deus é espírito, e enquanto espírito ele não tem forma humana, forma corpórea. Então ele não tem mãos como as nossas, ele não tem olhos, não tem boca, não tem ouvido. Então quando Deus usa, as mãos de Deus estão estendidas, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, por exemplo, ele está usando uma linguagem antropomórfica. Ele usa uma forma humana para se revelar, a fim de que nós possamos compreender um pouco da sua vontade, um pouco do seu ser. E o que é a teofania? A teofania são as manifestações visíveis de Deus no decurso da história, quando eles revelam algum homem de Deus, por exemplo. Elas aconteceram tanto em forma humana, quanto em forma angelical e até às vezes usando elementos da natureza. A teofania geralmente vai aparecer como o anjo do Senhor, ou o 4º homem da fornalha, ou a sarça ardente que queimava e não se consumia. Todas essas são manifestações visíveis de Deus a fim de se revelar. Bom, espero que esse vídeo curto tenha te ajudado. Você que está assistindo aí pelo Instagram, se inscreve no meu Instagram, deixa aí um comentário, usa o aviãozinho para mandar para alguém. Se você está assistindo também pelo YouTube, me ajuda se inscrevendo no canal, ativando as notificações e compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. A gente em breve vai ter outros momentos de teologia para poder trazer mais esclarecimento para você.